A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amigos do meu canal do YouTube e a todos os irmãos em Cristo. Hoje estarei partilhando com vocês acerca do tema os falsos profetas. E eu gostaria que os irmãos abrissem em vossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1, no seu versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Versículo 9: assim como já dizemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Primeiramente quero agradecer a todos os meus amigos do meu canal do YouTube que têm feito com que o nosso canal cresça, e agradecer também aos meus irmãos em Cristo que têm dado muito apoio para que o Evangelho de Deus possa ser pregado em toda parte. O livro de Gálatas, este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas, e este mesmo livro teve como propósito auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava a fé, quem aceitava a fé em Cristo, mas também só seria salvo quem poderia ser circuncidado, ou seja, obedecer os princípios da lei mosaica. E quanto a esse livro e ao seu propósito, que era advertir aos irmãos em Gálatas para terem muito cuidado, porque muitos falsos profetas estavam a destruir muitos irmãos em Cristo que outrora haviam crido no verdadeiro Evangelho. Paulo, ao ver que os irmãos estavam a abandonar o Evangelho que outrora haviam recebido, Paulo chega aos irmãos e os repreende acerca do seu procedimento. Então Paulo estava a dizer aos irmãos em Gálatas que deviam ter muito cuidado com esses falsos mestres que têm andado em muitos dos sítios ensinando um falso evangelho. Então Paulo viu que os irmãos haviam abandonado a fé que outrora haviam tido, e ele estava a advertir aos irmãos que ainda que viesse um anjo dos céus, que ainda que viesse qualquer pessoa que lhes ensina um outro evangelho além desse evangelho que eles receberam por parte do apóstolo Paulo, seja considerado anátema. O que apóstolo Paulo queria dizer com isso? Apóstolo Paulo estava a advertir aos irmãos que eles deviam ter muito cuidado com esses falsos profetas que estavam a andar em derredores para tirar-lhes aquilo que é o verdadeiro evangelho. E conforme eu disse no princípio, que vamos falar hoje sobre os falsos profetas. Eu tenho observado, principalmente aqui no nosso país, Angola, existem muitos falsos profetas, e muitos desses falsos profetas têm destruído, têm distorcido
as verdades contidas nas Escrituras. Então eu quero chamar a um despertamento a todos os irmãos em Cristo, para que olhem para as Sagradas Escrituras e possam analisar se na verdade o Evangelho que nós temos visto atualmente a ser pregado aqui em Angola e no mundo todo é um Evangelho bíblico e cristocêntrico. Precisamos ver se o Evangelho que nós pensamos que é Evangelho de Deus é mesmo o Evangelho de Deus ou então é simplesmente uma heresia. Existem muitos falsos profetas pregando Evangelho que não vem das Sagradas Escrituras. Existem muitos pastores que dizem-se serem profetas, que se dizem serem homens de Deus, que têm distorcido as verdades bíblicas. E o apóstolo Paulo em Gálatas está nos ensinar que se vir um pastor, que se vir um profeta, que se vir um anjo, ainda se for um anjo que venha do céu, nos anunciar um outro evangelho, além desse que contém nas Escrituras, consideram como anátema, não aceitem, rejeitem. Ainda que você que estará ouvindo essa pregação congregas em uma igreja que ensina um evangelho que não seja bíblico, que ensina um evangelho que não está escrito na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, apóstolo Paulo aqui em Gálatas está aconselhando os irmãos que considerem esse evangelho como anátema, que considerem esse evangelho como lixo, não escutem, não aceitem. Se você tens estado numa igreja que te ensinam que a salvação não vem de Cristo, depende do teu pastor, depende do teu líder, eu quero te dizer uma coisa: estás a caminhar para o inferno. Apóstolo Paulo, quando estava a falar com os irmãos em Gálatas, estava a advertir que devem ter muito cuidado para que esses falsos profetas não lhes tirem o evangelho que outrora eles receberam da parte do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos em Cristo, precisamos despertar, porque Angola está a caminhar a um caminho que vai nos destruir. Angola está cheio de falsos profetas. Angola está cheio de pastores que não preguem o verdadeiro evangelho, mas que ficam ali distorcendo as verdades claras das Escrituras. O que é que você tem assistido na TV? O que é que você tem visto as igrejas atuais a pregarem? É evangelho que não está na Bíblia. Recentemente, um pastor chamado Bispo Macedo, ele amaldiçoou os pastores angolanos da sua mesma igreja por estarem a se rebelar contra a igreja. E esse pastor Bispo Macedo, ele amaldiçoou claramente esses pastores e amaldiçoou a sua geração. E eu fiquei muito meditabundo. Tudo isso porque quando nós vamos nas Escrituras, às vezes as pessoas confundem. E talvez ele possa dizer para mim que a Bíblia diz, né, quando Deus estava a falar com Abraão, que poderia abençoar quem lhe abençoar e amaldiçoar quem poderia lhe amaldiçoar. Mas é importante nós fazermos uma interpretação do seu próprio contexto. Quando a Bíblia está a se referir que Deus poderia amaldiçoar quem amaldiçoar Abraão, e quem lhe abençoar, Deus poderia abençoar, é o próprio Deus quem está a falar. É o próprio Deus quem poderia abençoar quem abençoar Abraão e amaldiçoar quem amaldiçoar Abraão. E não Abraão quem estava a dizer que poderia amaldiçoar essas pessoas. E todas essas características e essa atitude do Bispo Macedo foi uma atitude totalmente herética, diabólica e uma atitude de falsos profetas. Precisamos despertar, igreja.
Precisamos despertar, povo angolano, povo do mundo todo, que existem muitos falsos profetas que andam no mundo a nos mentir com o evangelho que não contém bases bíblicas. E eu quero também que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de 1 de João, capítulo 4, e no seu versículo 1, diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Veja o que o apóstolo João aqui está a dizer aos irmãos: que vocês devem ter muito cuidado, porque muitos falsos profetas estão ali ao vosso redor, estão ali pregando um evangelho que não contém bases bíblicas. Como é que é possível que um pastor tenha coragem de amaldiçoar alguém? Como é que alguém que tem o Espírito de Deus, alguém que ama a Deus, alguém que tem o Espírito Santo, tem a coragem de amaldiçoar o seu próximo? Como isso é possível? Precisamos despertar, povo. Precisamos despertar, povo angolano. Olha o que muitas igrejas neopentecostais têm feito com o evangelho. Olha o que um dos pastores aqui em Angola, o pastor Eliseu Agostinho, fica ali pregando, vendendo sal ungido, vendendo água abençoada, vendendo toalha. E eu me lembro que uma vez eu estava a ver um vídeo dele, ele a dizer aos seus fiéis: orem assim, Deus amaldiçoa os meus inimigos. Que tipo de oração é essa? Que oração é? Essa oração não tem nenhum respaldo bíblico. E são muitos desses falsos profetas que a Bíblia está nos advertir que devemos ter muito e muito cuidado. Existem muitos irmãos em Cristo que, por não terem cuidado, que por não terem a força de ler as Escrituras, se levam por qualquer vento de doutrina. Precisamos despertar do sono que nós estamos. Povo angolano, precisamos refutar esse evangelho caótico e herético que tem sido pregado em muitos púlpitos aqui em Angola. Se você se diz ser cristão e ainda acredita nesse tipo de evangelho, eu quero te dizer uma coisa: você precisa rever a tua fé. Se você crê que esses evangelho que tem sido pregado em muitas igrejas aqui em Angola é um evangelho bíblico e verdadeiro, você precisa rever a tua vida espiritual. Talvez você não tenha lido Bíblia, talvez você tenha lido uma outra coisa e não é a Bíblia Sagrada. Como é que é possível que alguém tenha coragem de vender água? Como é que é possível que alguém que se diz ser homem de Deus tenha coragem de vender um lencinho? E ele diz que é lenço ungido, ele pega, se limpa com ele no rosto e está vendendo aquele lencinho. Como é que é possível? E existe um pastor que eles chamam de altamente perigoso, que ele chegou a dizer que toda pessoa que quer falar com ele tem que marcar audiência. Quer dizer, para conversar com o teu pastor é preciso marcar audiência. Para ele orar para você é preciso marcar audiência, é preciso pagar, faz-se consulta. Ou é igreja ou é hospital. Tudo isso só demonstra que verdadeiramente esses pastores não têm o Espírito de Deus, são totalmente falsos profetas. Existem muitos falsos profetas no mundo que nós vivemos. Existem muitos falsos profetas que estão andando ali em derredores a procurar quem vão destruir. Precisamos despertar, povo de Deus, povo de Angola, povo do mundo. Precisamos refutar esse evangelho falso que tem sido pregado em toda parte do mundo. Se o evangelho que você tem ouvido não contém nenhuma verdade bíblica, rejeita, não aceita, porque esse evangelho fere a santidade de Deus. Como é que um pastor tem coragem de vender pulseira? Esse pastor que chama altamente perigoso, chegou de vender pulseira
com seu rosto, dizendo que proteção. Que proteção é essa? E existe muito povo angolano que ficam a aplaudir isso, que ficam a rir, ficam felizes. Tudo isso porque talvez tenha uma doença e nunca, às vezes, encontrou cura e foi nesse sítio, oraram por ele, curou, ansija para ele. Não, esse é verdadeiro profeta. Quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada, isso se demonstra que você não lê a Bíblia. E apóstolo Paulo em Gálatas está nos ensinar que se vier alguém vos ensinar outro evangelho além desse que já foi pregado, consideram como anátema. Se algum pastor, se algum que se diz apóstolo, profeta, vir e te ensinar um evangelho que não seja o evangelho que contém bases bíblicas, refuta esse evangelho. Jesus está chamando o povo angolano, Deus está chamando o povo angolano a um verdadeiro despertamento. Precisamos amar as verdades bíblicas, precisamos simplesmente estar com as verdades bíblicas. E normalmente quase todos os falsos profetas têm as mesmas características. Se você ter em conta, meus irmãos, todo um falso profeta não gosta quando lhe repreende. Se essa hora você, por exemplo, chegar no teu pastor, que talvez não pregue um evangelho bíblico, você lhe falar, pastor, isso aqui não tem nenhum respaldo bíblico, vai te chamar de desobediente. E é possível que ele te amaldiçoe. E você, como um crente que não lê Bíblia, vai ficar já cheio de medo. Não me amaldiçoa, vou morrer, então se for assim não vou falar mais. Você precisa refutar aquilo que é um evangelho que não contém bases bíblicas. Como é que é possível que um pastor, um bispo se diz que ele é o Deus dos africanos, por ele ser negro? Quem disse que nós precisamos de um Deus negro para lhe crer? Quem disse que nós precisamos de um pastor que se diz ser Deus para nós lhe cremos? Deus negro. Não existe Deus negro, Deus dos brancos. Deus é somente um. E é o Deus das Escrituras. É o Deus que criou os céus e a terra. Outros apóstolos, profetas que vêm tentar serem Deus são falsos profetas, filhos do diabo, e vieram totalmente do inferno. Igreja, precisamos despertar deste sono que nós estamos a andar. Precisamos olhar para nossas igrejas em que nós frequentamos, se tenha pregado o santo evangelho ou se tenha distorcido as verdades contidas nas escrituras. Existe um falso profeta, chama-se Joseph Smith. Ele diz que Jesus teve filho, Jesus teve namorava com Maria Madalena. Como é que é possível que alguém tem coragem de afirmar uma heresia dessa? E muitas pessoas creem mesmo nesse evangelho. Muitas pessoas acreditam mesmo nesse evangelho falso e distorcido. Tudo isso por quê? Porque não amam ler as escrituras. Precisamos amar as escrituras. As escrituras é o único meio que nós temos para nos ligarmos a Deus. Precisamos fazer isso. Meus irmãos, veja o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Diz assim: assim, pois, irmãos, permaneceis firme e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Vê o que o apóstolo Paulo está a dizer aos irmãos: que vocês devem guardar aquilo que vos ensinaram, aquilo que contém nas escrituras. Você deve estar firme naquilo que vocês receberam dos vossos pais, dos apóstolos. Deve estar firme nesse evangelho. Se um pastor, qualquer pastor que seja, vir e contrariar o evangelho que está contido
nas escrituras, foge dessa igreja, foge desse sítio. São falsos profetas. E se você crê nesse evangelho, serás totalmente destruído e levado para o inferno juntamente com esses mesmos pastores. Então o apóstolo Paulo está nos advertir a termos cuidado, a fugirmos desses ensinamentos heréticos que muitas igrejas têm ensinado. O apóstolo Paulo está nos ensinando que devemos guardar o evangelho que nos foi ensinado pelos apóstolos. Eu quero falar também de um que se diz ser profeta, com o nome Cancún Filipe, um herético, filho do diabo e filho das trevas. Esse Cancún Filipe, ele diz que as pessoas são salvas por meio dele. E ele afirma que ele é um profeta muito importante. E esse mesmo profeta, Cancún Filipe, alega que Deus só fala através do profeta, que ele, quer dizer, Deus só fala por meio dele. E ele alega que a Bíblia é do diabo e que seus seguidores costumam queimar a Bíblia. Quer dizer, para ele a Bíblia é do diabo e os seguidores dele queimam a Bíblia. E esse mesmo Cancún Filipe alega ser a luz verdadeira. E ainda esse Cancún Filipe, ele afirma, ele diz que Deus fala por meio de profeta apenas. Vê, para esse falso profeta, filho do diabo, ele diz que Deus só fala por meio de profetas. Quer dizer, para Deus falar conosco, para Deus nos repreender em alguma coisa, só tem que ser por meio de profetas. Meus irmãos, precisamos amar a Escritura, porque senão seremos levados por essas doutrinas diabólicas do inferno. Veja, a primeira heresia que ele cometeu, né, é que a Bíblia diz que as pessoas são salvas por meio dele. Ele diz assim, segundo ele diz que as pessoas são salvas por meio dele. Vejamos o que diz Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Veja, a Bíblia está bem clara. Não tem nenhum outro nome além de Jesus em que nós devemos crer para ser salvo. Não existe. Se você és um discípulo desse falso profeta Cancún Filipe e crês nesse evangelho falso, eu quero te dizer uma coisa: estás a caminhar para o inferno. Se você crê que esse Cancún Filipe, ele é a salvação, sem ele ninguém vai no céu, quero te dizer uma coisa: és alguém que não conheces a Bíblia. E a segunda heresia que ele cometeu, ele diz que ele alega que ele é um profeta muito importante. É como se fosse, ele é um dos profetas maiores. Vejamos o que diz Lucas, capítulo 7, versículo 28. Diz assim: pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior que ele. Veja o que a Bíblia está querendo ensinar. Se esse falso profeta diz que ele é o maior dos profetas, a Bíblia está dizendo assim: maior foi o João Batista. Acabou. Se você se diz que você é maior, Cancún Filipe, se vocês que são discípulos desse profeta Cancún Filipe dizem que ele é o maior, é um dos profetas maiores, é o profeta de África, é o profeta do mundo que vai salvar o mundo, vocês não leem a Bíblia, vocês não conhecem as verdades claras das Escrituras. E ainda esse profeta, ele alega que Deus só fala através do profeta. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
nestes últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Veja o que a Bíblia está nos ensinando. Se antigamente ele falou com o profeta, hoje ele falou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Nós não precisamos de novos profetas para Deus falar conosco. Nós não precisamos desses tais ditos profetas para Deus nos falar alguma coisa. Temos a Bíblia, ela é suficiente. Temos a Bíblia que contém todas as verdades bíblicas e claras. Nós não precisamos de novos profetas para crermos no Evangelho. E esse profeta que é com Filipe alega que a Bíblia é do diabo e seus seguidores costumam queimar a Bíblia. Isso é até triste. Isso é triste. E ainda existem pessoas que creem nesse Evangelho, que creem nesse profeta. Para eles esse profeta é Deus, é Pai. Esse profeta para eles é tudo, é o apóstolo, é tudo. Mas isso é muito triste. Isso é muito e muito triste. Então quero chamar a todos vocês, meus irmãos em Cristo. Precisamos despertar do sono em que nós estamos. Existem muitos falsos profetas em qualquer lado do mundo, no teu bairro, na tua cidade, no teu país, no teu município, na vossa comuna, no vosso distrito. Existe aí um falso profeta. Precisamos ter um povo que ama ler as Escrituras. Se nós não amamos ler as Escrituras, nós seremos levados por qualquer vento de doutrinas. Meus irmãos em Cristo, eu quero que todos vocês possam partilhar essa exortação a todos os irmãos que estão a caminhar para esse caminho, que estão a caminhar para essas seitas heréticas e diabólicas. E talvez você que vai ouvir essa pregação, talvez esteja a te sentir mal. Talvez você diga para mim, mas irmão Ilídio, você está a me julgar, você está a dizer que o meu pastor é falso. Sim, eu estou a dizer isso. Eu estou a dizer que a tua igreja, se ela não pregam a verdade bíblica contida na Escritura, se a Bíblia não é o centro, se Cristo não é o centro dos sermões da tua igreja, eu quero te dizer uma coisa: isso não é igreja, isso é sinagoga de Satanás. Muitas igrejas que só estão preocupadas em dons espirituais. Não que os dons não sejam importantes, mas cuidado para que não sejam enganados por muitos desses falsos que ficam ali a vida é mentir o povo com profecias diabólicas sem bases bíblicas. A vida é mentir o povo com adivinhações. E como o povo não lê Bíblia, aceitam por qualquer coisa que esses pastores preguem. Meus irmãos, vamos despertar. Se você estás numa dessa igreja, estás num desse sítio que não prega o evangelho genuíno, que não prega o evangelho bíblico, eu quero te dizer uma coisa: fuja desse sítio, saia desse sítio, corra desse sítio, porque eu creio numa coisa: os de Deus não vão permanecer nesses sítios. Aquelas pessoas que têm o Espírito de Deus vão sair desse sítio a correr, porque esse sítio, em vez de edificar, mata. Esse sítio, em vez de ajudar a crescer espiritualmente, matam a tua vida espiritual. Meus irmãos, que Deus possa vos abençoar e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.